Bem-vindo então à aula número 3 do nosso curso de controle emocional. Eu queria muito agradecer vocês que participaram das 2 primeiras aulas, porque está tendo um resultado muito bom, um resultado fantástico, as pessoas aplicando as técnicas, as dicas, as atividades práticas que eu proponho, muitas pessoas entrando no suporte para que tenha esse suporte individual também e acompanhar o curso com o suporte. E eu recomendo muito que você siga as aulas, pegue papel e caneta hoje também. Pode ser os mesmos das outras aulas, pode ser diferente, mas tenha papel e caneta na mão, porque no final a gente vai ter atividades práticas e hoje eu vou passar técnicas para controlar pensamentos também. Bom, se você não assistiu às outras aulas, não se preocupe, você pode depois dessa aula ir na descrição desse vídeo que vai ter o link das 2 primeiras aulas. Ou você pode também procurar no YouTube, depois que terminar essa aula, você procura Joelverton Rodrigo Controle Emocional, você vai ver as 2 primeiras aulas, ok? Se vocês ouvirem um barulhinho hoje aí, não se preocupe, é porque está chovendo aqui, então pode ser que tenha algum barulho de chuva. Isso é bom que até ajuda a acalmar vocês, o barulho de chuva ajuda a acalmar. Se você não me conhece, caiu de paraquedas aqui, veio por algum compartilhamento, primeiramente inscreva-se no canal para que você não perca nenhuma aula desse curso de controle emocional e outras aulas que eu posto aqui no canal. A gente tem a intenção de te fazer ficar emocionalmente forte. Esse é o intuito aqui do canal há mais de 9 anos. Muito prazer, eu sou o terapeuta emocional Joelverton Rodrigo e se inscreva, ative as notificações para que você consiga acompanhar todo o nosso conteúdo. Bom, na aula de hoje eu vou falar sobre pensamentos negativos. Eu sei que essa é uma das aulas mais esperadas por vocês, pensamentos negativos, porque eles atrapalham bastante, não é verdade? Eu vou passar aqui 2 técnicas cientificamente comprovadas, mais uma atividade prática para você fazer. E esses conteúdos são conteúdos de muito valor, são conteúdos realmente que dificilmente você vai ver grátis por aí. Então, se dedique e acompanhe corretamente aqui o nosso curso de controle emocional. Bom, lembrando que você tem 2 opções de acompanhar esse curso. O primeiro, aqui no YouTube, né, que você vai acompanhar apenas o curso aqui, as aulas em vídeo às 20h15, mas vai surgir dúvidas, como vem surgindo, dúvidas internas, demandas internas, questões a serem resolvidas e as pessoas precisam de um suporte. E se você precisa de um suporte individual e quer fazer isso, você pode adquirir o nosso tratamento, o método CDA, que é um tratamento emocional online e presencial para ansiedade, pânico, depressão e estresse. Lá no método CDA, que já é um tratamento completo, você tem 2 meses de suporte no WhatsApp diretamente comigo. E aí você vai poder tirar suas dúvidas, questões, demandas internas, problemas, problema com ansiedade, com o que você tiver lá. Além do suporte do tratamento, você vai ter o suporte aqui do controle emocional também, para tirar suas dúvidas, ok? E é muito importante, se você quiser entrar no tratamento, você pode clicar aqui e ir para o WhatsApp, ou chamar nesse número do WhatsApp que está aparecendo na tela, ou ir na descrição do vídeo. Mas espera terminar essa aula aqui e depois você fala lá no WhatsApp. Bom, é muito importante também vocês compartilharem para viabilizar as nossas aulas aqui. Eu estou deixando de fazer atendimentos, estou deixando de fazer muita coisa para estar aqui gravando. A gente tem que estudar, fazer cronograma de aula, fazer slides, gravar o vídeo, mandar editar, postar, fazer capa. Então, pessoal, é muita coisa. E eu estou fazendo isso de coração mesmo para ajudar vocês, então cada um de vocês compartilhando, a gente consegue ajudar mais 10 pessoas e aí viabiliza o nosso curso aqui no canal. Bom, lembrando que é uma semana de curso, né? Começou segunda-feira, hoje é quarta, vai até domingo. Cada dia eu trago aqui um pilar do controle emocional para que vocês aí aprendam passo a passo, aplicando, praticando, consigam aí então esse controle emocional. Vamos lá para a tela do meu computador, onde é mais fácil de você entender e é mais fácil para mim explicar. Então, chegamos na aula 3 do curso de gestão emocional, onde a gente vai falar sobre pensamentos negativos. É um tema que vocês me solicitam muito, essa questão dos pensamentos negativos, e que eu sei que realmente atrapalha muito a vida das pessoas ansiosas, das pessoas depressivas, das pessoas que têm alguma questão emocional a resolver, porque muitas vezes a pessoa fica o dia inteiro com pensamentos negativos na mente.
E isso acaba atrapalhando a qualidade de vida, atrapalhando os relacionamentos, atrapalhando o trabalho. A pessoa deixa de ser produtiva no trabalho, a pessoa começa a imaginar coisas que não existem. Então vamos hoje aprender, além do que é pensamentos negativos, eu quero ensinar para você técnicas para controlar esse pensamento negativo e como você pode lidar melhor com esse mecanismo na nossa mente que pode nos ajudar. Primeira pergunta, você tem pensamentos negativos? Comente aí no nosso bate-papo se você tem pensamentos negativos. Eu creio que a maioria vai responder que sim, que tem pensamentos negativos. A segunda pergunta, você fica mal com eles? Quando você tem pensamentos negativos, você se sente mal com eles? Tenho certeza que a maioria vai dizer que sim, que se sente muito mal quando tem pensamentos negativos e que eles atrapalham muito, que é muito ruim. A minha experiência durante esse tempo tratando pessoas com problemas emocionais me autorizam a falar que a maioria vai dizer que tem pensamentos negativos e que fica mal quando tem eles. Ok. Mas assim, eu quero que você reflita um pouco agora sobre isso. Você já teve algum pensamento bom? Com certeza todos vocês em algum momento da sua vida tiveram pelo menos um pensamento bom. Você fica bem com isso? Você fica bem quando tem pensamentos positivos ou fica normal, tranquilo? Porque assim, quando você tem pensamentos negativos, você fica muito mal. Quando você tem pensamentos positivos, você não fica bem. Então, por que eu fiz essas perguntas? Você deve estar se perguntando isso. Por que isso acontece? A minha intenção com essas perguntas é te fazer perceber o seguinte: quando você tem um pensamento negativo, ele atrapalha o seu dia inteiro. Você foca nele o momento inteiro. É como se você quisesse a todo momento tirar esse pensamento da sua mente. É como se ele fosse real. E ele te deixa triste, ele te deixa com raiva, ele te deixa irritado. Você se deixa levar por esse pensamento negativo e ele te causa um mal danado. Ok. Mas por que então, quando você tem um pensamento bom e positivo, você não fica extremamente feliz e alegre? Por que quando você tem um pensamento positivo, você não acha que o seu dia está ganho, que está tudo legal, que está maravilhoso e perfeito? Esse questionamento que eu quero trazer para você. E isso tem explicação, eu vou explicar para você agora, mas eu quero que você comece a refletir sobre isso também. Poxa, é verdade, quando eu tenho um pensamento negativo, eu foco nele o dia inteiro. Quando eu tenho um pensamento positivo, eu não me importo com ele. Não é verdade? Ok, vamos lá. Por que isso acontece? Por que a gente foca tanto no negativo? Para entender por que isso acontece, a gente tem que entender a história do ser humano. Tenha calma que aqui é um conteúdo rápido, só de introdução mesmo. A gente já vai entrar nas técnicas, na questão do pensamento. Mas vocês sabem que todo curso, todo conhecimento é passo a passo. Se você não entender a questão completa, você pode acabar ficando, deixando de entender uma parte muito importante que pode ajudar, que pode ser a peça que está faltando no seu quebra-cabeça emocional. Entender a história do ser humano é muito importante para entender por que a gente foca tanto no negativo. Eu quero que vocês imaginem a época dos homens das cavernas. Aquela época que todo mundo caçava, que viviam em cavernas, que a pessoa estava a todo momento alerta, porque para comer elas tinham que caçar animais selvagens e eles tinham que tomar cuidado para eles não virarem a caça desses animais, para eles não virarem a presa desses animais. Então, na evolução do ser humano, isso ficou muito presente, esse medo, esse foco no negativo, porque naquela época só sobreviveu quem conseguiu se adaptar e quem eram os homens das cavernas que estavam o tempo todo alerta, focando no que poderia acontecer, focando no negativo. Aqueles que eram muito relaxados, muito tranquilos, muito calmos, que não estavam nem aí para o perigo, eram facilmente devorados por predadores. Aqueles que estavam o tempo todo alerta, o tempo todo pensando que poderia acontecer algo com eles, eles eram
que ficavam, eles foram os que evoluíram, eles eram os que permaneciam. Então, desde aquela época dos homens das cavernas, a gente começou a valorizar mais o negativo, porque isso nos mantém vivo, tá? Focar no que pode acontecer, focar no que pode dar errado, é o nosso cérebro, ao longo de milhões de anos de evolução, tentando apenas nos manter vivo. Só que hoje a gente não tem esses perigos do leão, do predador. Claro, a gente tem outras coisas para se preocupar, mas a gente pode, então, focar também no positivo e aprender a treinar o nosso cérebro, que ele não precisa estar o tempo todo alerta. E é isso que eu quero explicar para vocês, é isso que eu quero mostrar para vocês hoje através de técnicas e de ensinamentos e de explicações. Espero que vocês tenham entendido essa parte, porque é muito importante. Só sobreviviam naquela época aqueles que eram muito atentos, muito alertas, e isso fez com que a gente trouxesse desde aquela época até hoje essa questão desse alerta, da evolução e de tudo o que envolve essa questão do pensamento. E eu quero te fazer outra pergunta agora, muito importante. Seus pensamentos acontecem? Aquilo que você pensa, aquilo que você tem medo, aquilo que você se preocupa, na maioria das vezes acontece? Ah, estou com medo de ficar doente. Acontece? Ah, eu estou com medo de viajar. A viagem tem algum problema? Eu tenho certeza que pode muitas vezes acontecer imprevistos na nossa vida, mas não porque a gente pensa, tá? E isso é muito importante vocês entenderem. Muitas vezes a gente fica com medo de que algo dos nossos pensamentos aconteçam, e ele nunca acontece. E quando acontece, não é do modo como a gente estava imaginando, né? A gente consegue solucionar o problema. Quem aí se identifica com essa questão? Comente aí para mim, para que eu possa entender. Pois é, essa questão do pensamento, ela é muito importante. Por isso que eu vou focar muito nessa parte de que você entenda que pensamentos são imaginações, que pensamentos não são reais. Na maioria das vezes eles nem acontecem. E por que a gente se preocupa tanto com ele? Tá? Para isso a gente tem que entender o que são pensamentos. O que é um pensamento na realidade? E essas definições que eu trago aqui no curso de controle emocional é o que eu acho, tá? Como eu sempre digo, você pode ter uma opinião diferente, outros profissionais podem ter outras opiniões diferentes. Mas para mim, pensamento é um mecanismo automático da sua mente. Aqui foque nesse nome automático da sua mente, que tem a intenção de não te deixar ocioso, de criar, solucionar problemas, ajudar a buscar soluções baseados em conhecimentos do passado, planejar e projetar o seu futuro. Para mim, pensamentos são isso. É um mecanismo automático, não temos controle, temos controle apenas sobre o foco que a gente coloca sobre ele, que tem a intenção de buscar solucionar problemas e buscar o aprendizado do passado para resolver os problemas do futuro e do presente. Imaginação, de não nos deixar ocioso, de criar. Essa é a função principal do pensamento, na minha opinião. Mas ao longo do tempo a gente foi distorcendo a questão do pensamento. E chegamos a um ponto de achar que pensamento é o problema das nossas vidas, que pensamento é ruim, que não precisamos pensar, que era melhor não pensar. Mas você vai entender, através desses mecanismos que compõem o pensamento, que eu vou te explicar agora, que na verdade, eles estão apenas fazendo o papel deles. Como uma máquina, cada peça tem o seu papel, na nossa mente, no nosso cérebro, também é do mesmo jeito. Cada componente tem o seu papel. E com o pensamento não é diferente. Vou mostrar para vocês agora, então, a questão dos mecanismos que compõem o pensamento. O primeiro é o gatilho da memória. O gatilho da memória é um sistema de enorme importância para o cérebro. Ele faz com que você possa interpretar os estímulos recebidos. Quando você vê uma foto, ouve um som, por exemplo, essas informações são identificadas pelo gatilho da memória. É o gatilho da memória que a todo momento está buscando e interpretando os estímulos externos recebidos por você.
Sem esse gatilho, seria impossível você reconhecer até uma foto, por exemplo, porque não tinha um mecanismo que ia fazer com que você olhasse para um objeto, por exemplo, comparasse no seu banco de dados, que é a janela da memória, que eu vou falar daqui a pouco, e fizesse com que você reconhecesse aquilo. Então é um mecanismo extremamente importante. Além dele, nós temos também um outro mecanismo que é o autofluxo, tá? Sabe aqueles pensamentos que te distraem? Eu tenho certeza que vocês entendem muito sobre isso. Tipo aqueles que, quando você se dá conta, já está em minutos viajando no mundo dos pensamentos. Então, esse é o papel do autofluxo. Sem esse fenômeno, morreríamos de tédio, angústia. Imagine uma vida sem distrações, sem ideias. Porém, o problema é que, atualmente, com a qualidade ruim dos pensamentos, esse mecanismo se tornou fonte de ansiedade, preocupações e medo. O papel do autofluxo é trazer novas ideias, trazer imaginações, trazer solução de problemas, para que você não fique em tédio, com angústia. Imagine sua cabeça completamente vazia, sem nada para pensar, para criar, absolutamente vazia, seria muito ruim. Então é para isso que esse mecanismo existe em nossas vidas. E o terceiro e último componente é a janela da memória. Você já teve a sensação de estar feliz e do nada ficar triste, sem saber o porquê? Comente aí abaixo. Ou ter a sensação de conhecer um lugar que nunca pisou? Esse é o papel da janela da memória. Ela é um banco de dados no qual o gatilho da memória vai buscar as informações. Lembra do primeiro mecanismo, o gatilho da memória? Ele recebe o estímulo externo, vai buscar na janela da memória se tem algum arquivo relacionado àquela questão que você observou. Por exemplo, um computador. Eu vejo um computador e o gatilho da memória vai buscar na janela da memória que objeto é aquele. Opa, é um computador. E assim a gente reconhece o objeto. Imagine que sua mente seja um grande armário e cada prateleira seja uma janela da memória. Cada prateleira contém milhares de informações, algumas boas, que vão te causar prazer, alegria, felicidade, outras ruins, que vão te causar medo, raiva e sentimentos negativos. Então a gente só precisa aprender quais prateleiras, quais arquivos abrir, para que a gente possa ter uma qualidade de pensamento melhor. E mesmo que esses pensamentos, essas janelas, essas prateleiras com arquivos negativos sejam abertas, que a gente entenda que aquilo ali é um conteúdo imaginário, que é um conteúdo que existe apenas na nossa mente, que a gente não precisa dar tanto foco, tanta atenção, ter tanta preocupação com algo imaginário. Então, esse é o papel da janela da memória, né? O que são esses mecanismos? Entender esses mecanismos. O papel desses três mecanismos é simplesmente te ajudar. Porém, ao longo do tempo, fomos nos acostumando a utilizá-los de maneira errada. É preciso, novamente, aprender a lidar melhor com esses pensamentos e aproveitar esse grande potencial da nossa mente. É isso que eu quero ensinar para vocês hoje. Vocês sabiam que existem 3 tipos de pensamento? Para mim, e esse é um conteúdo exclusivo meu, não peguei de nenhum livro, de nenhuma literatura, de nenhum curso, é exclusivo meu. Eu considero que existem 3 tipos de pensamentos: projeção, lembranças e imaginação. Eu vou explicar cada um deles separadamente aqui para vocês, para que vocês possam entender qual deles estão te atrapalhando mais. Algumas pessoas são atrapalhadas com pensamentos de projeção, outras com lembranças, outras com imaginação e algumas com os 3. Mas entender o papel desses pensamentos, desses tipos de pensamentos, o porquê eles acontecem, vai te ajudar a perceber quando tiver um pensamento negativo, opa, essa é uma projeção, opa, essa é uma lembrança, opa, essa é uma imaginação. E conseguir lidar melhor, então, com esse tipo de conteúdo negativo que pode vir aparecer na sua mente. Vamos lá, então, ver o primeiro tipo de pensamento, que é a projeção. Como o próprio nome já diz, os pensamentos de projeção são projetar algo no futuro. Geralmente, quem sofre com esse tipo de pensamento são pessoas que antecipam problemas. Sabe aquelas pessoas que estão sempre vivendo no futuro? Aquelas pessoas que estão sempre buscando algum problema no futuro? Aquelas pessoas que estão sempre vivendo com a impressão de que pode acontecer algo? Isso é um pensamento de projeção. Pensamentos futuros.
pensamentos de que pode acontecer alguma coisa, e na maioria das vezes nunca acontecem. São criações da nossa mente sobre um futuro que nem existe ainda. Esse, então, é o primeiro tipo de pensamento que eu vou explicar para você, que é o pensamento de projeção, que é viver no futuro, pessoas que antecipam problemas. O segundo tipo de pensamento, então, é o pensamento de lembranças. E como o próprio nome já diz, né, ele é totalmente contrário ao sentimento e pensamento de projeção. Os pensamentos de lembranças são aquelas pessoas que vivem no passado, lembrando de traumas, lembrando de situações difíceis que passou, lembrando de tudo aquilo que viveu. As pessoas deixam de viver o presente, o agora, para ficar no passado, nas lembranças, mas elas esquecem que aquilo não existe mais. Aquela situação que passou não existe mais. O momento que eu comecei a gravar essa aula não existe mais. É sempre agora. O passado é apenas lembrança, uma imaginação da mente sobre algo que aconteceu, mas que não existe mais. Se você, por um acaso, se identifica com esses pensamentos de lembranças, é importante voltar a sua atenção para o momento presente e aceitar o passado. Por mais difícil que ele tenha sido, ele passou. E o terceiro tipo de pensamentos é a imaginação. E esse aqui pode envolver tanto a projeção quanto a lembrança, mas é aquele pensamento de criação, sabe? Aquele pensamento de que você pode usar para criar problemas ou para solucionar problemas. É aquele pensamento que pode te ajudar a fazer algo bom por você ou criar uma situação catastrófica na sua vida. Essa imaginação, ela tem um grande potencial e um grande componente para te ajudar a superar os problemas emocionais. Porque assim como você imagina e cria coisas negativas na sua mente, você pode imaginar e criar coisas positivas na sua mente. Depende muito de como você utiliza esse mecanismo tão importante que é a imaginação. Agora que a gente já entendeu muito sobre pensamentos, precisamos entender então por que pensamentos atrapalham, tá? Por que os pensamentos atrapalham? Os pensamentos podem influenciar no controle emocional a partir do momento em que a pessoa para de viver o momento presente e começa a viver em um mundo interno. Assim como eu falei na questão da projeção e das lembranças, a pessoa vive muito no futuro, vive muito no passado e deixa de viver o presente. Além disso, nós começamos a viver dentro de nós mesmos. E aquilo que parecia ser apenas uma imaginação, começa a ter uma enorme importância, atrapalhando a vida em todas as áreas. É preciso voltar a perceber os pensamentos apenas como imaginações, tá? Por isso que a gente precisa aprender a lidar melhor, entender, obter essas explicações, obter esse conhecimento para perceber que precisamos viver o momento presente, o aqui e o agora. Então vamos aprender agora técnicas para que você possa controlar pensamentos. Eu quero que você preste muita atenção. São técnicas cientificamente comprovadas. Essa técnica da música foi criada por mim. Essa técnica do momento presente existe há muito tempo, mas que tem efeitos poderosos contra pensamentos negativos. Não são essas técnicas que eu ensino no meu tratamento no método CDA, mas podem ser utilizadas para controlar pensamentos negativos também. Vamos lá. Essa técnica da música, ela utiliza, claro, a música para que você volte a prestar sua atenção fora de você. A intenção é essa. A intenção é com que você saia do mundo interno, daqueles conflitos, daqueles pensamentos confusos e passe a prestar atenção fora de você, no momento presente. Eu recomendaria muito que para fazer essa técnica fosse utilizado um fone de ouvido, porque com o fone de ouvido fica muito mais fácil perceber os instrumentos da música. Mas caso você não goste, tem pessoas que não gostam, que odeiam fone de ouvido. Caso você não goste de fone de ouvido, pode ser feita sem fone de ouvido mesmo. Nessa técnica da música, o que você vai fazer é prestar atenção nos instrumentos que estão passando na música. Exatamente. A música vai estar rolando, você vai estar prestando atenção nos instrumentos
que estão tocando na música, não na letra, não na voz do cantor, nos instrumentos. Vai começar a perceber um violão, vai começar a perceber uma bateria, vai começar a perceber um contrabaixo, vai começar a perceber um pandeiro. Mesmo que você não saiba que instrumento é, que você não tenha conhecimento nenhum sobre o instrumento, que não tem problema nenhum, você vai tentar buscar sons diferentes dentro da música. Opa, o que é isso aqui? É um toque diferente? Essa técnica é muito boa para te fazer sair do mundo interno e entrar no seu mundo externo. Eu já ensinei essa técnica no meu blog, muitas pessoas aplicaram, têm tido resultados extraordinários e exige prática. Como eu disse, a intenção é tirar você do seu mundo interior, do seu mundo, da cabeça, dos seus pensamentos, daqueles pensamentos que te sugam e fazer você focar fora de você, em algo externo, em algo do momento presente, algo que vai te fazer bem. Portanto, é uma técnica maravilhosa para o controle dos pensamentos, essa técnica da música que você pode começar a fazer a partir de hoje. Não existe investimento nenhum. Todo mundo tem um celular que toca música, bota no YouTube, bota no som e tenta identificar os instrumentos da música, os sons diferentes da música. Lá no fundo, aquele som mais escondido que tem na música, até a segunda voz. Tem duplas, né, sertanejas que tem a primeira e a segunda voz. Tenta buscar a segunda voz, tenta buscar algo mais profundo na música e vai te ajudar bastante. E a segunda técnica é a técnica do momento presente. E essa aqui, como o próprio nome já diz, visa fazer com que você saia de dentro de você mesmo, com que você pare de focar tanto no seu mundo interno, nos seus pensamentos, através daquilo que está acontecendo no momento presente. Por exemplo, se você está andando na rua e está com pensamentos negativos te atrapalhando, você pode começar a prestar atenção nas placas de trânsito, nas placas da loja, nas placas de carro, nas roupas das pessoas, nas cores das roupas, em quantas árvores você vê no caminho, que tipo de árvore. Começar a prestar atenção no momento presente, estar presente naquele momento. Começar a ler as placas das lojas, os números, enfim. Isso vai te ajudar a focar no momento presente, no aqui e agora. E muitas vezes, quando você faz essa técnica, você acaba percebendo coisas que você não percebia antes. Por exemplo, você pode fazer aquele mesmo caminho já há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos que você repete aquele mesmo caminho. Só que como a gente acaba deixando tudo virar um hábito, né? Como vocês já sabem, porque a questão do hábito foi a aula de número 2 aqui do nosso tratamento de controle emocional, você acaba fazendo tudo automático e não percebe as coisas que estão à sua volta. Então, faça essa técnica do momento presente. Depois você vai me dizer como você vai começar a perceber coisas que você não percebia antes. E não precisa ser só na rua, pode ser em casa também. Presta atenção nas cores dos objetos, nas formas dos objetos, na textura dos objetos, na temperatura da água, enfim. Pode-se utilizar muitos instrumentos para fazer essa técnica do momento presente e sair do seu mundo interno, do seu mundo dos pensamentos, para focar fora de você. Pessoal, vocês têm aqui agora técnicas importantes, técnicas cientificamente comprovadas, técnicas que eu passo de valor enorme, que eu estou passando por vocês aqui de coração e que eu agradeceria muito se você compartilhasse essas aulas para que vocês consigam obter o controle emocional. E não para por aí. Tem as informações importantes e depois a gente vai para a atividade prática. É importante vocês entenderem, e aqui eu quero deixar claro, a importância dos pensamentos para que possamos criar nosso futuro, aprender com nossos erros do passado e criar soluções para o nosso presente. O que não podemos viver é em função de imaginações e criações que não existem e que atrapalham nossa vida como um todo. Os pensamentos são importantes, eles nos fazem criar soluções, mas não podemos e nem devemos viver em função de imaginações, de criações da nossa mente, tá? Queria deixar claro isso. E na nossa atividade prática de hoje, você vai precisar do papel e da caneta. Vou dar alguns segundos aqui para você se organizar e pegar esse papel e caneta. Pode ser o mesmo das outras aulas, pode ser um papel e uma caneta diferente. E aqui a gente vai fazer a atividade prática juntos. E vocês vão perceber como muitas vezes esses pensamentos que te tiram o sono, esses pensamentos que te atrapalham, não devem ser levados em consideração.
e que na maioria das vezes são pensamentos que nem existem, tá? Ok, contanto que você esteja com papel e caneta na mão, vamos seguir. Pegue um papel e caneta e anote todos os pensamentos ruins que te atrapalham. Por exemplo, você pode ter um pensamento que está doente, você anota, pensamento que estou doente. Não precisa colocar o nome pensamento, que estou doente. Pensamento que vou morrer, pensamento que minha viagem não vai dar certo, pensamento que vou ser demitido, pensamento que meu marido está me traindo, pensamento que minha filha vai embora de casa. Enfim, qualquer tipo de pensamento, preocupação, projeção, lembrança que te atrapalhe e que você queira colocar nesse papel, tá? Vou te dar aí 40 segundos para que você consiga expor nesse papel tudo aquilo que te atrapalha. Caso você não consiga colocar tudo, que a gente não pode ficar aqui muito tempo, para não tomar muito tempo de vocês, vocês podem fazer essa técnica depois, novamente. É só assistir o vídeo aqui no canal, que o vídeo vai ficar gravado e vai ficar essa semana disponível aqui. Depois que terminar o vídeo, você vai aqui no meu canal, nos vídeos postados, e aí você vai lá e já passa direto para essa técnica aqui, tá bom? Ok. Contando... 5, 4, 3, 2, 1, que você já tenha anotado os pensamentos ruins e que te atrapalham. Em seguida, eu quero que você comece a riscar aqueles que não são reais, que são imaginações e que nem sequer aconteceram, tá? Você vai analisar aqueles pensamentos que você anotou e vai começar a riscar aqueles que não são reais. Só vai deixar aquelas preocupações e aqueles pensamentos que realmente estão acontecendo, que realmente existem. Ah, estou preocupado com que eu estou doente. Eu estou doente? Não, então eu risco. Estou preocupado que meu marido está me traindo. Ele me traiu? Que eu saiba, não. Então eu risco. Só vai deixar aquelas preocupações e pensamentos que você tiver evidências que são reais ou que estão acontecendo. Ou que tem pelo menos alguma pista de ser real, tá bom? Beleza. Vou dar mais alguns segundos para você riscar esses pensamentos aí do seu papel. Isso. Vou imaginar que vocês já riscaram aqueles que não são reais e deixaram apenas aqueles que são reais. Os que ficaram, você vai refletir se realmente precisa se preocupar com eles agora. Se precisar se preocupar com eles agora, vocês deixam. Se não precisar se preocupar com eles agora, vocês riscam também. Por exemplo, você está preocupado com uma viagem de final de ano. Preciso me preocupar com isso agora? Não, então eu risco. Estou preocupado com um exame que eu vou fazer daqui a 2 meses. Preciso me preocupar com isso agora? Não, então eu risco. Isso, muito bom. Vão riscando aqueles que não precisam se preocupar agora, deixando apenas aqueles que vocês precisam se preocupar agora. Certo, contando que vocês deixaram apenas aqueles que precisam se preocupar agora. Reflita se esses que ficaram, se eles têm solução. Se eles têm solução, vocês riscam. Se não tem solução, vocês deixam. Tá? Se eles têm solução, vocês vão apenas começar a focar na solução deles e não ficar preocupado com eles. Por exemplo, estou sem dinheiro. Tem solução? Sim. Então, vou começar a focar na solução do problema, que é como ganhar mais dinheiro, como vender mais, como aumentar meu salário, como arrumar um emprego melhor. E eu vou começar a focar na solução do problema e não no problema. Agora, se ele não tem solução, você deixa, não risca. Ok, imaginando que você já fez isso e vai começar a focar na solução daqueles que têm solução, os que ficaram, reflita comigo. Eles não têm solução. Não tem solução. Não importa o que você faça. Eles não têm solução. Vale a pena se preocupar com eles? Se sim, você deixa eles sem riscar. Se não, você risca também. E com essa atividade eu tenho certeza que ou você riscou todos os seus pensamentos e preocupações ou ficou apenas pouquíssimos comparado com aqueles que você começou no início da aula. Então isso prova como muitas vezes a gente se preocupa e se ocupa com coisas que
não existem criações da nossa mente que, se a gente for raciocinar e analisar, não teria motivos para a gente se preocupar com isso. Até o próprio nome preocupação, se a gente for analisar, é pré mais ocupação, ou seja, se ocupar com algo antecipadamente, tá? Então vamos voltar novamente lá para minha câmera, onde eu vou explicar sobre as próximas aulas do nosso curso de controle emocional e sobre como vamos prosseguir. Lembrando, pessoal, a sequência é muito importante para o sucesso do nosso treinamento, do nosso curso. Na aula de hoje a gente falou sobre pensamentos negativos, já teve a primeira aula sobre a questão do que é o controle emocional, como o cérebro atrapalha no controle emocional, influencia. Na segunda aula falamos sobre hábitos, se vocês não viram ainda essas duas, está na descrição do vídeo. Hoje a gente falou sobre pensamentos negativos e amanhã a gente vai falar sobre algo também que vocês me pedem muito, que é como superar os problemas do passado, as coisas ruins que te aconteceram, os acontecimentos que no passado que ainda ficam na sua cabeça. A gente vai falar então sobre passado. Então, para não perder a aula de amanhã, se inscreva aqui no canal, ative as notificações no sininho, porque o YouTube te avisa. Além disso, você tem mais duas opções. Se você tem Telegram instalado no seu celular, que é um aplicativo parecido com o WhatsApp, você procura lá Joeverton Canal no Telegram, @JoevertonCanal, e você entra no meu canal do Telegram e lá eu notifico sempre que eu posto os vídeos. Você pode também entrar em contato no WhatsApp e pedir para entrar em uma lista para receber as notificações dos vídeos, tá? Eu quero participar das notificações do vídeo, então sempre que eu postar o vídeo eu aviso lá no WhatsApp. E lembrando que eu falei no início do vídeo, tem muita demanda interna, vocês viram aí no chat, as pessoas querem tirar suas dúvidas, querem tirar suas questões individuais e é humanamente impossível. É impossível, não é humanamente, é impossível eu responder todo mundo, tirar dúvida de todo mundo, tratar todo mundo, não tem como. Então para isso a gente tem um suporte do nosso tratamento, o método CDA. Se você quer acompanhar o tratamento do controle emocional, ter um outro tratamento completo, que é o método CDA, mais o suporte de 2 meses para tirar suas dúvidas, tratar suas questões internas, recomendo muito que você entre no método CDA, tá? Você pode clicar aqui nesse link, ser direcionado ao WhatsApp, chamar nesse número do WhatsApp que está aparecendo na tela, ou ir na descrição do vídeo, tem vários links direto para o WhatsApp e também para a página do tratamento. Tem muitos alunos meus aí também acompanhando o curso e eles podem dizer para vocês como é o método CDA, se vale a pena o suporte. Recomendo muito, se você tem dúvidas, se você está passando por problemas emocionais, além de acompanhar o curso aqui, adquirir o método CDA e entrar no suporte, ok? Bom, compartilhe, pessoal, para viabilizar nosso curso. Cada compartilhamento a gente ajuda 10 pessoas no mínimo. 10 pessoas vão ver no mínimo o conteúdo que você compartilhar. E aí você me ajuda a viabilizar esse curso que está sendo feito de coração, realmente. Bom, amanhã às 20h15, a aula número 4, onde a gente vai falar sobre como entender e superar os problemas do passado. Por hoje é isso, um forte abraço do Joeverton Rodrigo. Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente e eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá. Espere um pouco. Gostou desse vídeo? Então clique no joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e também, se você quiser saber mais sobre tratamentos emocionais, é só chamar no WhatsApp que está aparecendo na tela. Forte abraço!